Olá pessoal, boa noite. Espero que todos me escutem bem. Meu nome é Hélio Beróis, eu sou doutor em Geografia e analista de gestão socioambiental do Instituto Brasileiro de Administração Municipal e serei o anfitrião de vocês nessa segunda edição do IBAN ao vivo. Na edição de hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para os municípios, mas que na verdade é um tema que se torna presente e relevante para instituições do terceiro setor, para instituições de pesquisa, instituições acadêmicas, é, instituições de assistência técnica, de consultoria e por aí vai. Né? Nós vamos falar de sistemas de informações geográficas, mas a gente vai ter um foco sobre a importância e como é possível para os municípios de menor porte ou outras instituições de menor porte, apesar do nosso foco ser sobre o município, como elas podem estruturar, criar e trabalhar com sistemas de informações geográficas, os famosos SIGs, né, com baixo custo. Né? Quais são as soluções que a gente tem para esse cenário onde é necessário trabalhar com esse tipo de sistemas de informações, né, mas não se tem uma quantidade grande de recursos para investir pesado em tecnologia e em pessoas. Para conversar comigo hoje, vai estar aqui o José Augusto Sapienza Ramos. Ele, além de parceiro do IBAN em algumas empreitadas, ele é mestre em engenharia de sistemas de computação e em ciência e sistemas de informações geográficas. E também na sistema da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os nossos pontos principais serão a como estabelecer, né, qual a importância, como estabelecer, de que maneira a gente pode trabalhar com SIGs livres, com sistemas de informações geográficas livres ou de baixo custo, né? Como é que podemos ser eficientes na estruturação de sistema de informações geográficas e na montagem de bancos de dados, que tipos de equipamentos e pessoas são necessários para dar suporte e operação desses sistemas e por onde começar a estruturação de um SIG. Eu adianto para vocês que vocês podem botar suas perguntas aí no nosso chat. Tá? No momento propício, a gente faz uma pausa para as perguntas. Eu vou estar conduzindo a conversa com o Zé Augusto, mas ele vai ter toda a liberdade de comentar e de estabelecer, colocar para a gente as informações, as experiências dele. Né? E, sem mais delongas, eu vou convidar ele a participar aqui. Deixa eu verificar se ele já está conosco. Deixa eu verificar aqui. Só um instantinho, pessoal. Aproveitar enquanto vai mais gente chegando. A gente está só aguardando um instantinho para eu poder convidar o nosso participante de hoje. Fiquem com a gente que ele já vai entrar. Opa, ele está aqui, vou convidá-lo. Estamos apenas aguardando aqui o nosso participante ingressar. Zé, você pode aceitar o convite que eu te encaminhei ou você pode solicitar participar da live também. Eu vou te enviar o convite de novo, tá ok? Pode ser das duas maneiras.
Opa, agora está Ah, entrando. só um minuto. Estou ouvindo o seu áudio, mas o seu vídeo não entrou ainda. Mudar. Deixa eu. Pronto, é só mudar a direção. Tá me escutando? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou com o seu vídeo ainda. Para mim tá aparecendo o meu e o seu. Né? Né? Aqui está dando um load aqui. Faz o seguinte, Zé. Sai e eu vou te convidar de novo para verificar se houve algum probleminha aqui. O Tá. vídeo 2 está ok, o pessoal está falando. É porque É, a gente vai ver só como é que te resolve, pessoal, porque para mim não apareceu, eu estou na dúvida se na gravação vai ficar os dois, sim. tá? Eu vou Aí a gente vai sair só. e entro outra vez. Tá ok. Só para garantir que na gravação nós teremos os dois normalmente, pessoal. Tá. Faz o seguinte, José. Solicita a participação, porque pelo meu convite parece que você não está conseguindo. Deixa eu verificar aqui. Solicitações. Estou enviando novamente. Verifica aí. Senão você me pede que eu autorizo. Vamos lá. Opa, agora sim. Não, Agora agora estamos sim. normais. Agora eu também consigo te ver aqui. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Hélio? Boa noite. Tudo bom? Se quiser fazer uma apresentação melhor da que eu fiz rapidamente, antes de a gente começar, fica à vontade. Bem, primeiramente queria agradecer o convite, né, por esse espaço. Sempre acho muito oportuno esses momentos de troca, enfim, ouvir aí os outros falar um pouco. Então, espero. Acho que o nosso tema de hoje é muito importante. Tem várias questões aí envolvidas. Espero que nesse nosso espaço de alguns minutos aí a gente consiga fazer uma boa live e transmitir algumas informações. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ e, e tive a oportunidade de participar com alguns projetos de municípios de médio e pequeno porte na adoção de sistemas de informação geográficas e mais satélites e outros insumos. Bem, queria agradecer o espaço outra vez. A gente agradece, Zé. Bem, então vamos para o nosso primeiro ponto, né? O que nós temos a falar para os municípios sobre sistemas de informações geográficas que sejam livres ou gratuitos, né? Então é interessante talvez falar um pouco sobre a diferença desses dois conceitos, né? E também bancos de dados que sejam de acesso ou de baixo custo ou gratuitos. O que os municípios têm que entender disso? E que é importante que eles compreendam para início de conversa sobre esses assuntos. Eu acho que o ponto principal é que é difícil você governar um território se você não o conhece, né? Se você não tem informação sobre ele, como é que você vai executar políticas, acompanhar as políticas? Né? Como é que você vai fazer acontecer? Você vai fazer o Estado chegar até aquele território se você ignora, se você desconhece, né?
Então, se os mapas até algumas décadas atrás eram para poucos, né? Poucas pessoas usavam, hoje você tem vários gigabytes de dados geográficos na palma da mão, mas o governo, em especial aqui os municípios, ainda não conseguiram se apropriar dessas tecnologias, dessas ferramentas, para conhecer melhor o território, a sua população e conduzir as políticas públicas. E é um fato hoje a questão do custo, né? O custo para se aquisitar um dado geográfico, um custo para se aquisitar um software para trabalhar com esse dado geográfico, não diria estar menor, mas está mais acessível no sentido tanto que você tem dados gratuitos e softwares gratuitos, custo zero para quem utiliza, né? Como também licenças de softwares proprietários feitos por empresas a um custo bem mais módico, digamos assim. Mas a gente está falando de mais de 5.000 realidades diferentes, né? Temos muitos municípios no Brasil, são realidades muito díspares. Então, assim, as ferramentas estão postas, algumas mais populares, como o Google Earth, talvez. Bem, creio que a maioria dos presentes, pelo menos, já tem ouvido falar, mas outras tantas que podem ser interessantes de serem utilizadas. Então, eu percebo que a sociedade já se apropriou de muitas dessas ferramentas, mas a entidade, o governo não, gerando uma certa assimetria, digamos assim. Então, é possível você começar a fazer uso dessas ferramentas e desses dados nas instâncias públicas, mas existem uma mira de desafios que devem ser observados. E a questão do custo é uma questão que, por exemplo, só para dar uma ideia do cenário, né? Nós temos municípios, principalmente as capitais, né? Mas principalmente as capitais do Sudeste, inclusive do Sul, que tem grandes bases de informação, que tem um conjunto grande de hardware, software e peopleware, né? Lidando com esses pontos. O Rio de Janeiro tem um centro de informação de grande porte, Vitória, não sei, inclusive você pode atualizar até com relação à Vitória, até pouco tempo atrás, pelas últimas vezes que me informei, Vitória também era uma grande referência com relação à base de informações digitais geográficas, né? Mas a gente tem municípios que mal têm bases de informação de qualquer tipo digitalizados, né? Mas que alguns deles têm grandes desafios com relação à gestão do seu território, né? Você tem, seja pelo aspecto do planejamento urbano, da expansão, ou de obras de infraestrutura, ou seja, de conseguir mapear as demandas das áreas urbanas, como também das áreas rurais, tanto no aspecto ambiental quanto do aspecto produtivo, né? Sim. E para esses municípios, o que você diria? Por onde... que softwares que a gente tem hoje em dia que seria um bom ponto de partida? Não todo o SIG, né? Porque vamos deixar para falar da estruturação do SIG como um todo um pouco mais para frente. Mas o que seria assim, uma mensagem para essas pessoas, para esses municípios, para pessoas que estão à frente dessas equipes nesses municípios ou que pretendem fornecer trabalhos para eles com relação a sistemas de informações geográficas livres? É possível se estruturar um SIG bom apenas com base em dados e softwares livres? Com certeza. Eu vou dar um exemplo que a gente fez semana passada. A gente estruturou um banco de dados para o Brasil inteiro, logo cobre todos os municípios, né? Deu por volta, eu não lembro o número exato agora, 30 e tantos gigabytes de dados, com zonas eleitorais, hidrografia, relevo, sistema viário, dados do censo demográfico, enfim, uma lista grande, se eu me lembro bem, as 40, uns 40 conjuntos de dados, só utilizando dados públicos e só utilizando software livre. E nós usamos, assim, para citar quais são os softwares que a gente utilizou nesse processo. A gente utilizou o QGIS, que é um dos softwares mais conhecidos aí para quem já é iniciado na área, quem já trabalha com dado geográfico, né? O
QGIS é um software bem robusto, com muitos recursos, custo zero por ser livre, né? Tem uma comunidade ativa, é um projeto antigo, maduro, então ele tem muito espaço, creio eu, né, na aplicação de municípios de pequeno e médio porte. E para o banco de dados, que a gente precisa de um software, dado o volume de informações que eu citei, você precisa de um software especializado para manipular essa base, né? E aí a gente utilizou o PostgreSQL com a extensão PostGIS. Então você tem o banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados geográficos, para usar o termo mais correto, foi Postgre com PostGIS. E acaba que essa dobradinha QGIS Postgres é uma das mais utilizadas hoje em dia, pelo menos segundo o que eu vejo, os relatos também. A Agência Espacial Brasileira fez um relatório, se não me lembro bem, em 2018, eu posso estar errando um ano para mais ou para menos, sobre as demandas do setor espacial do Brasil. Aí tem vários assuntos lá, desde satélite, de telecomunicações, mas também tem a parte de dados geográficos. Esses dois softwares é um dos que mais aparece. Foram mais citados nas pesquisas que foram feitas. Assim, qual é o software livre que você utiliza? Esses dois aparecem lá no topo da lista. Acredito, então, que pela sua ampla utilização, inclusive aqui no Brasil, a comunidade de usuários que é viva, né, é forte, seja a principal solução que deve ser considerada aí no sentido de custo zero, né? E para se iniciar, porque, enfim, tem vários desdobramentos que podem acontecer e outros softwares que podem ser agregados ao longo desse processo. E qual é o benefício, talvez para os municípios de menor porte, né, considerando que não tenham ainda uma base estruturada, nem seja tanto, não faça nem tanta diferença. Mas vamos supor um município médio, que já tem uma equipe talvez de TI, que já tem alguns profissionais de informação, que trabalham com um certo grau com informação geográfica. Qual é a vantagem de ter um software, uma base de dados ou um software que além de ser gratuita é também livre? Qual é a vantagem que você vê nesse ponto? Sendo bem franco, as intempéries entre um governo e outro, né? Que como o orçamento, você pensa numa janela de 12 meses, você consegue verba para custear a licença de software hoje, mas no próximo ano é uma nova fase, um novo susto. Então, acho que a manutenção mais a longo prazo, né, ficar, digamos, melhor garantida quando você elimina esse custo da licença do software. Tem vários modelos entre os softwares pagos, mas a maioria deles você paga por ano. Você tem um custo anual, até para que você renove a licença, porque o sistema operacional muda, o hardware muda, né? Então você tem que ter a continuidade. E aí você tem um custo a cada ano, que, enfim, você tem esse ano, tem no próximo, mas no terceiro e no quarto você deixa de ter. Já vi algumas vezes projetos que iniciam bem, que ganham musculatura, mas por questões orçamentárias, para licença de software, são descontinuados ou perdem muita força, né? Então, creio aí que nesse aspecto é vantajoso. Entendi. Essa questão é muito pertinente, né? Porque a gente vê, na verdade, riscos de continuidade em diversas ações, né? Quando a gente tem uma mudança uma guinada, né? Diferença de governos, da forma como eles abordam, e certamente não só o tratamento da informação, mas o acesso à informação é sempre um ponto que varia, né? Do quanto os Sim. governos apoiam isso, quanto eles incentivam, né? Porque tem muito a ver com você ter um alinhamento
com uma participação maior da sociedade, com uma transparência, com uma divulgação de dados, e nem todos os governos que entram têm o mesmo compromisso, o mesmo nível de compromisso. Então, se vai escolher alguma coisa para cortar e você tem um custo associado, é muito mais fácil cortar, né, onde esse custo não é a favor dos interesses do grupo que está no poder. Né? Com uma base livre, você pelo menos não tem esse argumento, né, contra as bases de informação, contra a estruturação desse acesso, né, também pela população. Bem, e aí só uma pergunta rápida antes da gente passar para o segundo ponto, que é, você vê alguma diferença, e até dialogando com essa questão da transparência, você vê alguma diferença ou alguma ponto negativo com relação à questão do acesso à informação, a facilitação do acesso à informação, ou da segurança também da informação, ao se optar por um software livre em relação aos softwares que são proprietários? Não vejo. Não, nesse aspecto não. Ao contrário, até por princípio, o software livre ele tem um código aberto. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode acessar o código-fonte daquele software e ver como foi feito, e ver, por exemplo, se é seguro, ou mesmo até caso ele encontre alguma falha, ele pode ali apontar, gerir mudança. Claro que você precisa de um conhecimento técnico para isso, né? Mas pelo código ser exposto para que qualquer um veja, e isso acaba que vira uma fonte de proteção à falha de segurança, que são mais olhos ali fazendo, digamos, auditorias, né? Isso, por exemplo, acontece também quando você fala de softwares mais específicos para servidores de grandes sistemas, né? Muitas dessas plataformas que nós usamos hoje aí na internet, elas são sob software livre, entre outros motivos, por causa dessa facilidade de auditoria, né, do código-fonte. Você garante ali, a princípio, uma maior segurança. Só para voltar um ponto sobre o custo, a gente estava falando de custo de software livre, etc. Existe também um custo de se produzir o dado cartográfico, né? E esse custo é um custo significativo, né? Por mais que a tecnologia esteja barateando o custo de se produzir dados, costuma ser um custo aí importante, ainda mais dentro dos orçamentos de município de pequeno porte em época de austeridade. Mas existe um outro custo também, que é o custo de hardware. Você tem que ter máquina, né? Você tem que ter. Então, assim, eu estava falando agora há pouco do custo específico da licença do software, mas acaba tendo também aí outras despesas envolvidas. Por mais que você use dados gratuitos, dados que foram feitos por fontes estaduais, federais, por exemplo, você vai ter pelo menos o custo de hardware, né? Então, a gente não pode deixar de fora a questão da despesa, do custo, independente se você usa software livre ou software proprietário. Claro. Você tem que ter os equipamentos e tem que ter as pessoas, né? Tem que ter as estruturas. Sim. Tem tudo isso. Na verdade, isso dialoga um pouco com o nosso segundo e terceiro ponto de assunto, né? Que é a eficiência na estruturação do sistema de informações, das bases de dados, e também os equipamentos e pessoas necessárias a operar. Vamos falar um pouco sobre isso, então. O que você considera que são os pontos centrais para se garantir a eficiência no processo de estruturação? Vamos supor que a gente está lidando com municípios, falando que municípios que não têm um sistema de informação ou que ele é muito ainda incipiente e eles querem estruturar um SIG e uma base de dados com base em softwares livres e de baixo custo. Quais são os pontos centrais para garantir a eficiência na estruturação desses sistemas? Um conceito importante na nossa área é chamado infraestrutura de dados espaciais. Se você pega literatura nessa área, né, literatura técnica, você vê, é comum que você divida esse conceito de infraestrutura de dados espaciais em 5 pedaços. Ele chama de 5 componentes. Pessoas, que sem pessoas, né,
sem pessoas produzindo dados, consumindo, tendo as suas demandas atendidas por aqueles dados, pelos dados, não faz sentido. A segunda componente são os dados, exatamente, o dado é a essência. Terceiro é a plataforma tecnológica, então qual é o software, qual é o hardware que você utiliza, né? O quarto são as normas e padrões técnicos, principalmente quando você tem vários atores ali envolvidos, vários produtores de dados, você precisa coordenar as atividades por meio de normas e padrões técnicos. E, por fim, talvez a mais difícil, na minha opinião, você ter uma política institucional que conduza esse processo todo, que organiza as outras quatro componentes para fazer a coisa acontecer. Quando você bota dentro desse aspecto das cinco componentes, só repetindo aqui, pessoas, dados, plataforma tecnológica, normas e padrões técnicos e, por último, política institucional, você fica claro que não é só uma questão técnica, é uma questão sociotécnica. Você tem tanto a parte, qual é o software, qual é o hardware, qual é o dado, qual é a plataforma que eu vou utilizar, mas as pessoas. As pessoas estão capacitadas para usar essa plataforma, para fazer uso desses dados? Né? Quais são as normas e padrões necessários? O que existe hoje na esfera federal, por exemplo, estadual, boas práticas internacionais, mas até mesmo normas que sejam necessárias para se atender às especificidades do município, por exemplo. Né? E, por fim, a política institucional, que, pelo que eu vejo aí, é o terreno mais árido, né, de conduzir esse processo. Eu brinco dizendo que, por mais que tenhamos técnicos desbravadores que vão aprender o QGIS, por exemplo, que vão baixar gigas de dados em fontes públicas, você não consegue, de fato, incorporar a boa utilização da informação geográfica dentro da gestão pública se você não tem uma política institucional favorável, né? Então, se você enxerga sobre essa ótica, né, essas cinco componentes, acho que fica claro aí os principais pontos que devem ser atacados. Certamente. Considera uma combinação que sem ela é impossível a gente conseguir trabalhar, né? Temos uma pergunta aqui interessante, deixa eu ver aqui, do Kleber. O Rangel tinha perguntado, na verdade, sobre o capital humano, acabou que você na própria fala mencionou, botou como primeiro ponto, inclusive, né, da eficiência da estruturação. E o Kleber perguntou aqui, gostaria de saber o que o José Augusto acha do Terra SGT, o Sistema de Gestão Territorial. Seria um sistema bom para os municípios usarem, já que também é livre? Não sei se está familiarizado, Zé, com ele. Não, eu não estou. Kleber, eu não conheço esse sistema, não me recordo dele, eu vou buscar conhecer. Hoje temos vários, mas acho que a pergunta do Kleber joga luz. Se eu tenho vários softwares livres, qual eu vou utilizar? Né? Acho que quando eu propus aí o QGIS alguns minutos atrás, foi no aspecto assim, para caso geral, né, assim, um cenário geral, acredito que essa seja a ferramenta que pode dar uma boa saída. Mas esse exercício de quais são as ferramentas que atendem melhor a demanda que eu tenho, esse digamos, exercício, ele é fundamental e deve ser contínuo. Inclusive, até que você pode utilizar o QGIS junto com outros tantos softwares. Né? Você pode fazer uma combinação. É comum que se faça isso. A quantidade de softwares livres que a gente tem é muito extensa hoje em dia, é muito grande. E tem até softwares que, apesar de serem livres... Bem, não sei nem se ele está livre agora, eu acredito que sim. A gente tem uns softwares do INPE, por exemplo, Instituto de Pesquisas Espaciais, verdade. Que são livres e são de ótima qualidade. O TerraView, o TerraLib. Já utilizamos alguns, né, Zé? A gente já utilizou alguns, trabalhando juntos, inclusive. Sim. Mas não sei como eles estão nas últimas versões, que faz um tempo que eu não dou uma olhada, mas eles tinham uma orientação muito para o usuário mais avançado. Né? Antigamente a interface deles era uma interface que não era fácil de operação para quem está iniciando. Né?
que era o contrário um pouco de um software como um QGIS, por exemplo, que ele busca ter uma interface mais amigável, ele coloca bem visível as ferramentas que são de uso mais corriqueiro, mais comum, né? E aí ele abre as opções de ferramentas mais avançadas, análises mais avançadas, a partir de... Agora ele incorporou bastante coisa, nas últimas versões ele incorporou bastante coisa. Antigamente tinha muita coisa que era complemento, mas nos últimos anos para cá ele incorporou bastante coisa para a instalação padrão dele, né? Sim. Que tem como foco ser uma ferramenta amigável. O Kleber, que inclusive mencionou aqui que ele é de Belém, no Pará, mencionou que o SGT é do É do Terra TerraLib. Livre. Ah, tá. Não estava ciente, não. Legal. Bacana. O Hoje em dia isso não Terra Livre eu conheço mais, é uma boa solução. Hélio, eu acho que independente do software que você utilize, gratuito ou pago, você vai ter uma curva de aprendizado, por dois motivos. Um, porque os softwares, por mais amigáveis que sejam, eles não são assim de todo intuitivos. Você senta, abre o software, você fica meio zonzo ali, digamos. Né? Você vai ter uma curva de aprendizado. Alguns, essa curva de aprendizado é mais curta, outras, essa curva é mais alongada. Mas, independente disso, você tem uma série de conceitos que acaba que você tem que conhecer para fazer o melhor uso, né? Então, assim, não é pronto uso. Baixa o software, abre e pronto. Até assim como, acredito, não sei se alguém aqui lembra quando abriu o Word a primeira vez, por exemplo. Né? Hoje em dia somos todos aí, a maioria de nós, acostumados a usar esse software, né? Mas, enfim, teve algum momento que a gente também ficou um pouco zonzo, perdido ali. Então, existe uma curva de aprendizado a qualquer software. E esse aspecto da capacitação, né, das pessoas, lembrando que pessoas é uma daquelas 5 componentes que eu citei, é fundamental, que sem a capacitação você não faz o melhor uso, né? Aproveitando aí no gancho da pergunta do Kleber, aí falando diretamente para o Kleber, inclusive, é muito importante que, ao escolher o software, ou os softwares, né? Dependendo do número de funcionalidades que você precisa, para selecionar é muito importante que você faça uma avaliação de quais são as demandas principais que você quer que sejam atendidas, porque nós Sim. temos softwares que são softwares, digamos, padrão, ou que são softwares generalistas, eu não sei nem se o nome adequado é esse, mas são softwares que se propõem a oferecer ferramentas mais comuns para atender quase todos os casos mais comuns, inclusive o caso do QuantumGIS, né? Ele tem ferramentas muito específicas de geoestatística, análise espacial de base hidrográfica, mas são geralmente complementos, são trazidas por plugins, enfim. Mas ele oferece uma gama de ferramentas muito ampla, hoje em dia, bastante ampla para a maioria dos usos. Para edição vetorial, para análise vetoriais algumas matriciais também muito boas, né? Mas talvez, se você tem uma demanda muito específica, por exemplo, você tem um município que você sofre muito com riscos de inundação ou de deslizamento, ou precisa fazer alguma modelagem climática muito específica, talvez você precise de uma ferramenta que ou vai ter que ser anexada como um plugin ao seu software, um complemento, ou de um software talvez específico para isso. Né? E aí cabe fazer um certo levantamento, porque tem demandas que são muito específicas. Né? Ou você precisa de um software que trabalhe mais com dados matriciais, mais com imagens, ou um software que trabalhe mais com vetor. Esse é um ponto a considerar. Mas para a estruturação de um banco mais simples, geralmente começar por um software mais generalista pode ser um bom ponto de partida. Você concorda comigo, Zé? Você pode... Concordo. Essa parte da demanda a ser atendida, ela é um ponto que eu acho que mesmo no nível federal é uma questão em aberta, porque hoje você tem vários produtores de dados, cada um atendendo às suas próprias demandas, isso é normal. Acho que a produção cartográfica no Brasil tem que ser descentralizada, não dá para pensar num órgão único que vai fazer a produção inteira, não. Você tem que ter um processo descentralizado, mas essa descentralização gera desorganização, a não ser que você tenha uma força contrária para organizar. Bem, eu tô dizendo isso porque se alguém que nos escuta aqui, por exemplo, sair convencido, a gente convenceu o coração e mente dela, e amanhã ela vai baixar o QGIS, vai baixar os softwares e vai começar a utilizar, vamos supor. Né?
ela vai atender a demanda dela, ou da secretaria dela, do grupo dela. Enquanto isso, um colega de uma outra secretaria vai fazer o mesmo. E ao longo do tempo você vai começar a multiplicar essas iniciativas que invariavelmente não vão conversar entre si porque elas não foram pensadas de forma conjunta. Né? Então, se por um lado pragmático é assim que acontece mesmo, né? Você acha difícil num cenário de um município de pequeno porte, você ter uma decisão mais global, né, de maior instância para coordenar esse processo. Não é isso que a gente vê, pelo menos na prática. Né? Mas a gente tem que entender que ao seguir por esse caminho de cada um fazer o seu, atender a sua própria demanda, ao longo do tempo elas vão se multiplicar, elas não vão conversar entre si. Por exemplo, hoje você consegue baixar a hidrografia do Brasil todo na Agência Nacional de Águas e no IBGE. Qual é a que vale, assim? Se houver um conflito, porque acaba acontecendo, né? As bases não são exatamente iguais. Qual é a que vale? É a mais atual? É a mais precisa? É por causa da fonte? Então, esse é só um de muitos exemplos possíveis, mas essa descentralização da produção, se não houver uma coordenação o quanto antes, idealmente é no início. Logo assim de start, que aí você não passa pelo trauma de ter que, quando for organizar, coordenar, centralizar, ter que mexer naquilo que já está pronto. Né? Mas o quanto antes, se não for no início, o quanto antes, porque essa descentralização, que é normal, insisto, ela acaba gerando uma falta de racionalização nos esforços, inclusive nos recursos públicos. E como eu disse agora há pouco, produzir cartografia não é barato. Né? Então, só para fechar a resposta, olhando por outro aspecto, no aspecto não global, mas mais do indivíduo, daquele grupo. Sim, você tem que entender o que você quer fazer. Normalmente, assim, eu trabalho numa secretaria de meio ambiente, eu tenho várias demandas. Eu tenho licenciamento ambiental, eu tenho fiscalização, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você escolhe uma, duas ou três e segue ali, você vai ampliando ao longo do tempo, né? Mas entenda que esse modelo, que é o que acontece por aí, padece dessa desorganização quando você olha no sentido global. Entendi. Eu acho que tem um aspecto que me parece relevante quando a gente fala da questão da descentralização, né, da produção e tal, é que o ideal, sim, é ser descentralizado, porque, em geral, isso torna as coisas mais eficientes, né? Você tem várias pessoas produzindo, porém, essa descentralização não pode significar uma segregação, uma segmentação, né? A produção, o trabalho pode ser descentralizado desde que ele seja integrado a partir de uma política e entra inclusive no item 5 que você mencionou, né? da eficiência da estruturação, que é você ter políticas institucionais que sejam capazes de fato, sistematizar a coisa e integrar os esforços. Né? Você pode ter várias pontas atuando, isso me recorda até numa proposta, a gente estava avaliando, a gente IBAN, né, há pouco tempo atrás, a gente estava avaliando uma proposta para pleitear recursos, inclusive para a Amazônia, no qual a gente pretendia fazer um trabalho junto ao governo estadual, o nosso colega de Belém, o Kleber, não sei se na época a gente chegou a conversar, não sei em que área que ele atua, não sei se ele é do governo, não lembro agora, mas a gente chegou a pleitear uma questão um foco no empoderamento dos municípios, para os municípios poderem construir seus próprios sistemas de informação e esses sistemas serem integrados ao sistema estadual para os municípios poderem empoderar-se e alcançar maior protagonismo na fiscalização e monitoramento ambiental, inclusive relacionado às estratégias de regulação fundiária ambiental, que foi o ponto que o Kleber também colocou aí agora no comentário dele. Né? Essa seria uma abordagem que para a gente é muito interessante, porque ela dialoga com a necessidade de descentralizar, para você ter mais gente produzindo dados e trabalhando esses dados, tratando e aplicando esses dados
nos procedimentos, nas atividades cotidianas das secretarias, enfim, dos outros órgãos, mas com base num sistema integrado, que cada um tem o seu, não só usuário, como é também alimentador desse sistema, mas ele é regido por fundamentos, por estruturas, por normas, que é o item 4 que você mencionou, pelas normas e regimentos que permitam que eles sejam interoperáveis sem grandes perdas, sem grandes incoerências, sem grandes problemas. Claro que quando se trabalha com dados digitais, você sempre tem uma margem de erro, isso está sempre inserido, né? Uma questão de escala, uma questão de geração, isso sempre, o esforço é sempre tentar reduzir essa margem, mas ela está sempre presente. Mas eu concordo plenamente, eu acho que é bem por aí. Eu só abrir esse parênteses para falar que descentralizar, né, tem um fator positivo para a eficiência, mas em médio e longo prazo, quando a coisa começa a avançar, se não foi planejado para ser integrado, se não está dentro de uma abordagem sistêmica, pode acabar sendo um complicador, na verdade. Então, é descentralizar sim, mas descentralizar de maneira sistematizada, integrada e planejada. Bem, e por onde começar, Zé? Por onde começar? Você citou os pontos que são centrais para a gente ter eficiência, tal, mas vamos supor que a gente está começando do zero. Qual que você considera que são os primeiros passos para o município? Olha, o município não tem uma base, eu tenho uma base municipante, quero começar. O que você sugeriria como começa por aqui, passo 1, passo 0.1? Assumindo que vai ser, de fato, como costuma ser, uma iniciativa para atender uma demanda pontual e não, né, um processo articulado em mais alto nível. Definir essas 5 componentes. Pega o plano de... o plano de aplicação da infraestrutura nacional de dados espaciais, tá? É um documento público, é fácil achar. Nós temos, eu vou falar já sobre essa iniciativa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Dá uma lida na parte introdutória, dá uma lida nas componentes, nessas 5 componentes que eu estava citando agora, né? E faz um rascunho sobre elas. Quais são os atores, quais são as pessoas envolvidas no processo? Quais são os dados que eu preciso reunir para atender a minha demanda? Qual é a plataforma tecnológica que eu preciso para atender as pessoas e para reunir esses dados? Quais são as normas e padrões que essa minha iniciativa deve se submeter para que aumente a chance de sucesso, aumente a coordenação dela, né? E qual é a política institucional que tem que ser trabalhada, pelo menos a médio prazo, né? Para que esse projeto ande. É comum você pensar o conceito de infraestrutura nacional, infraestrutura de dados espaciais, em ciclos. Ciclos de desenvolvimento. E você pensa assim, qual vai ser meu marco zero? Qual vai ser o primeiro ciclo? Seria esse respondo aqui. Aí você vai, implementa e faz. Então, qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo ciclo? Fazendo uma analogia que me veio à cabeça agora, é como muitas prefeituras e estados estão pensando a política de abertura da economia, né? Poxa, primeira fase, a gente vai abrir isso, vai abrir aquilo, vai abrir aquilo outro. Tá? Depois de tanto tempo, é a segunda fase, aí abre aquilo outro. É um pouco, né, essa linha. Você vai ter os ciclos de desenvolvimento, e aí então você tem que pensar nesse marco zero, nesse primeiro ciclo. Queria chamar a atenção que nós temos fontes de dados importantes, gratuitas, que os municípios podem utilizar, né? Eu chamaria atenção para algumas que me ocorre aqui. A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que o site é ind.gov.br, INDE, ind.gov.br. Lá no fundo é um repositório onde você reúne várias dessas produções descentralizadas. Então lá você encontra a Agência Nacional de Água, você encontra ANEEL, você encontra FUNAI, IBAMA, ICMBio, você encontra ali governos estaduais,
governo da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim. Então lá você tem um repositório que, de certa maneira, é uma resposta àquela referida descentralização que a gente estava falando agora há pouco. Mas mesmo assim, ali só tem um pedaço da produção cartográfica aqui no Brasil. É importante olhar os estados também. E aí isso muda de estado para estado, é claro, mas tem muitos aí que já tem a produção cartográfica já significante, né? E também olhar as fontes de dados internacionais. Tem várias fontes de dados que cobrem aí o mundo inteiro, tanto na parte de imagens satélite, né? Como também dados de altimetria, dados climáticos. E eu queria chamar a atenção também especial ao censo demográfico. Nós teríamos esse ano, acabou sendo adiado para o próximo, correr o risco de ser em 2022, mas parece que isso já foi pacificado. Mas nós temos hoje já disponível o censo demográfico de 2010. E o volume de informações socioeconômicas que tem ali, por mais que esteja defasado já há 10 anos, né, ela eu entendo ser muito, muito importante para ser ignorada. Você conhecer a população, né? Você tem ali informações de quantas pessoas são, mas a idade delas, a escolaridade delas, anos de estudo, enfim, uma mira de variáveis socioeconômicas que fornecem um retrato da população daquele município. E fazer esse levantamento, poxa, quais são as bases de dados que tem disponíveis, né? Quais são os softwares que tem disponíveis, montando, então, as 5 componentes. Né? Pessoas, repetindo só para reforçar, já que não está escrito aí no chat ou em nenhum outro lugar. Pessoas, dados, plataforma tecnológica, normas e padrões e política institucional para fazer esse primeiro ciclo de desenvolvimento. Nossa, muito interessante. Realmente, a gente tem órgãos de referência muito importantes que fazem um ótimo trabalho realmente de geração de dados, alguns deles de informações, alguns deles conhecimento em cima dessas informações, dependendo muito de qual é a abordagem, mas a gente tem realmente muita coisa disponível para ser utilizado. O IBGE, com certeza, com relação a dados socioeconômicos e demográficos, é uma das grandes referências, assim como o INPE, com relação a imagens e dados matriciais, principalmente o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma das grandes referências. Na área de saúde e segurança também, mas principalmente saúde, a Fiocruz é uma grande referência. Né? Na área de conservação, o ICMBio, o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, enfim, são ótimas referências que disponibilizam bases de dados gratuitos, tanto pela INTE como algumas delas nas suas próprias páginas. Né? Se eu não me engano, o ABGIS disponibiliza também, né, Zé, uma compilação de bases de dados gratuitas, né, para qualquer pessoa que quiser acessar o site do LabGIS, né? Vale a pena dar uma olhada nessa compilação lá, pessoal. Eu, pessoalmente, já usei bastante. Bem, a gente fez assim de forma própria, né? Foi a nossa singela iniciativa de tentar compilar essa produção descentralizada. E ali, claro, só tem um pedaço do universo que temos de fonte de dados por aí. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, Zé, depois, pegar esse link da compilação de banco de dados do LabGIS e de alguma dessas informações, dessas bases de referência principais, né? Sim. E de repente, quando a gente for deixar o vídeo disponível no perfil do IBAN, a gente vê com o pessoal de comunicação se a gente pode, na descrição do vídeo, botar alguns desses links, né, no texto ali para poder o pessoal ter acesso mais fácil, enfim. Talvez até os links para conhecer também os softwares que a gente mencionou. Aí você me passa depois informações que a gente vê se bota no texto de edição, acho que vai ser bacana. Com certeza. E eu acho que como última pergunta, quais são suas sugestões para quem quer começar a aprender sobre essas ferramentas gratuitas, para quem quer começar a entrar nesse mundo dos sistemas de informações geográficas, com foco em softwares livres e gratuitos, bases de dados gratuitos, enfim?
As vantagens são muitas. Assim, acho que o valor que a informação geográfica pode agregar em diferentes políticas, eu diria até que é um caminho inexorável. O poder público vai ter que dar atenção para isso, seja por pressão da sociedade, seja aí pelo caminho legislativo que eu gostaria que fosse. Então, mas para o indivíduo, para a pessoa, para o gestor público, para o técnico público, eu acho que é um mundo que se abre para você agregar valor, representar melhor o conhecimento sobre território, seja para meio ambiente, para transporte, para obras, enfim. E fazer fiscalização, monitoramento, acompanhamento, planejamento. Só que eu não vou mentir, tem um esforço nisso. É um esforço seja uma curva de aprendizado para software, seja você identificar as fontes de dados nessa produção descentralizada, seja você conseguir induzir uma política institucional, você conseguir convencer outros corações em mente, a gente brinca, a gente chama de geoevangelização, é uma brincadeira que a gente faz, assim, no sentido de convencer, não, isso é importante, cara, isso é bom, isso é legal, mas tem seu ônus também, seu ônus não, seu suor, né? Tem o seu esforço de aprendizado. A vantagem é que há mais dados gratuitos, há mais softwares gratuitos, há mais métodos que podem ser aplicados utilizando esses softwares e dados gratuitos, e você tem um volume de informações hoje, fóruns, mídias, vídeos, tutoriais e outras mídias, onde você pode aprender como se faz, né? Como se faz. Eu acho que, assim como uma reforma numa casa, que uma reforma de grande porte, você tem maior chance de sucesso, né? De você cumprir o seu cronograma, de você não desperdiçar recurso, se você senta com todos os envolvidos e faz o mínimo de planejamento. É isso que eu quis propor agora há pouco. Senta com todos os envolvidos, pensa nessas 5 componentes e esboça esse marco zero. Né? Dimensione esse esforço que é necessário, essa curva de aprendizado para software, aquisitar dados e etc. E aí também acredito ser um pouco de tentativa e erro, infelizmente, por falta dessa coordenação central, né? E aí eu falo até, inclusive, em nível federal, você vai continuar com essa produção descentralizada, desorganizada, com replicação de esforço, seja em nível municipal ou em qualquer outro. Se você olha, por exemplo, em outros países, você tem uma espécie de agência regulatória. Esse modelo muda um pouco de país para país. Alguns países seria o equivalente ao INCRA, que faz esse papel, outros, Agência Espacial Brasileira, outros seria equivalente ao IBGE, mas você tem esse síndico do condomínio, a pessoa que conduz a batuta dessa produção cartográfica. Então, o município, seja internamente, a sua secretaria frente às outras que não se coordenam, seja o município com as outras instâncias, né? Existe essa falta de coordenação. Isso tem que ficar claro até para que a pessoa entenda os desafios que ela vai enfrentar ao longo do caminho. Então, é pensar aí nos potenciais e nas dificuldades para fazer acontecer. Como eu disse, são mais de 5.000 realidades distintas aí, não tem uma receita única para todos, né? Mas hoje há muito mais insumos disponíveis para fazer acontecer do que se tinha, por exemplo, há uns 10 anos atrás.
Entendi. Esse papel de ter uma instituição de referência coordenando, por mais que você tenha as atividades de produção e de análise centralizada, isso é realmente muito importante e passa, obviamente, pelo papel do governo federal de fortalecer as instituições, né? Como Sim, você disse, isso exige um direcionamento tanto de recursos, obviamente, recursos financeiros e recursos de pessoal, como também um direcionamento sociopolítico de valorização das instituições para que a gente possa realmente ter ganho de eficiência e qualidade, né? E essa descentralização necessária possa também ser eficaz, ser eficiente. Você precisa realmente fortalecer as instituições de referência e nós temos ótimas instituições de referência que deveriam ser mais fortalecidas do que estão sendo. Bem, nosso tempo está acabando, eu queria agradecer muito ao Zé pela participação. Queria dizer que com relação, quem estiver buscando começar a aprender sobre isso, tanto o IBAN quanto o LabGIS tem iniciativas na área de capacitação, tanto no uso, desde pessoal iniciante para pessoal mais avançado. Recomendo muito conhecer as iniciativas das duas instituições na área de capacitação, de apoio técnico, de planejamento. Se tiver dúvidas, conversa com a gente, conversa com o LabGIS também, tá? A gente vai deixar, obviamente, na descrição também o link para acessar o pessoal do LabGIS. E gostaria de agradecer a todo mundo que participou com a gente pelas perguntas, eu acho que foi bastante produtivo. E agradecer em nome do IBAN e em nome do pessoal que está assistindo ao Zé, pela disponibilização do tempo e pelas ótimas informações aí. Quer passar a agradeço o sua palavra, convite, Zé? Hélio. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, então, pessoal. Até o próximo evento. Então, siga a gente nas nossas redes aí para poder ficar informado das próximas atividades. Um grande abraço a todos e uma boa noite.